mesmo, vou parar com isso. Vou fazer de outro jeito. Deixa eu tirar a máscara aqui, galera. Pera aí. E aí, gente? Então, os profetas estão se acabando mesmo, né? Me colocaram aqui. Já me mandou mensagem no meio da semana, assim. Eu fiquei, cara, tá, né? Bora. Mas bora lá, né, gente? Hoje a gente vai falar sobre esse eu sou de Jesus, né? Alguns teólogos, né, apontam que no livro de João existem 7 eu sous, assim, sobre Jesus. O teólogo gosta de sistematizar as coisas, achar encaixe em tudo, assim. Mas, enfim. E esse eu sou, né, ele se refere muito à noção de divindade de Jesus. Ele é um sinal da divindade de Jesus, que Jesus vai soltando ali aos poucos, e ele se refere a um trecho específico, né, lá do Antigo Testamento, de Êxodo, capítulo 3, do verso 13 e 14. Quando Moisés, né, fica preocupado, né, qual Deus que eu vou, né, em nome de qual Deus que eu estou indo lá para o Egito e tal. E aí Jesus se revela como ele se refere para Moisés, né? Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao 14. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? O que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirá aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Então esse eu sou aí, ele teria, né, uma ideia de reivindicação da divindade de Jesus, né? Jesus seria o Yahvé, né? Jesus faria parte dessa divindade. E, né, nesse primeiro verso, deixa eu abrir aqui, gente. Eu vou abrir muito a Bíblia hoje, assim, que a Bíblia está toda cheia de post-it aqui. Espero que eu consiga falar em meia hora, né, que o Jaime falou, mas não garanto não. Lá no livro de João, então, né, no capítulo 10, no verso 11, Jesus, né, se apresenta como o bom pastor. E esse bom pastor, ele também tem uma referência, né, no Antigo Testamento, numa profecia que está lá em Ezequiel, Ezequiel capítulo 34. Né, ele faz uma referência a essa profecia. E nessa profecia, Deus se revela a Ezequiel, né, e fala para Ezequiel anunciar, né, uma crítica ali ferrenha aos profetas daquela época, né, e por eles não estarem guiando as ovelhas de Deus, né, para o bom caminho. E é algo também que aparece aqui no texto de Jesus, né, nessa fala de Jesus. Mas eu queria ir lá, né, na referência de Ezequiel, no capítulo 34. Deus fala para Ezequiel profetizar contra os pastores de Israel, né? E ele apresenta a situação dos pastores, das ovelhas, né? Das ovelhas do Senhor. Eu vou ler aqui a partir do verso 1, né? A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, pastores, assim diz o Senhor Yahvé, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar seu rebanho?
Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã, e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curaste a que está doente, não tratastes a ferida do que sofreu fratura, não reconduziste a desgarrada, não buscaste a perdida, mas dominantes sobre elas com dureza e violência. Dominastes, né, sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas se dispersaram e acabaram por servir de presas para todos os animais do campo, e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados e por toda a superfície da terra. Dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. Então aqui Deus apresenta, né, uma situação de desamparo que o seu rebanho se encontra, né? E lá em Mateus capítulo 9, no verso 36, Jesus também olha para o seu rebanho, né, e demonstra essa compaixão com esse desamparo, né? Como eu falei, eu vou abrir aqui a Bíblia toda hora, gente. Acho que eu estou meio presbiteriano, Jaime. Eu vou fazer meio... Tentou, cara, mas não deu certo. Mas, enfim, capítulo 9, verso 36, né? Jesus olha para aquela multidão, né? Depois de Jesus anunciar a palavra, curar enfermos, né? Expulsar demônios, e diz assim... Nossa, abri um trecho errado, gente. Achei. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. E eu fico pensando, né? Como que a gente... Quantas vezes a gente não se encontra nessa situação também, né? De desamparo, de estar perdido, sem orientação, né? De estar seguindo pastores e mais pastores, né? Sejam líderes de igreja ou outro tipo de pastor, né? E a gente é abandonado, né? A gente se frustra, a gente... O pastor simplesmente não dá conta, né? Não estou me referindo a pastor evangélico, mas a qualquer tipo de referência que a gente tem, né? Ele nos frustra em algum momento, né? Quantas vezes a gente não tá se referenciando em alguém e essa pessoa nos trai quando a gente está no momento ali que a gente mais precisava de segurança, né, de proteção. E quantas vezes também, né, a gente não se sente assim constantemente desamparado e abandonado. Ah, sim, tá. Beleza. Eu também falo baixo, vocês me avisam. Não, beleza. Então, né, quantas vezes a gente nos sente aí desamparado, abandonado por alguém que a gente se referencia? Né? E muitas vezes a culpa nem é da pessoa, né, porque ela é um ser humano mesmo. Ela é falha, ela vai pecar, ela vai ser covarde, ela vai fugir quando você precisar de proteção, para se autoproteger, como Deus revelou aqui a Ezequiel, né, que aqueles pastores se pastoreavam e não pastoreavam o rebanho. Então, isso vai acontecer, né? Infelizmente. É claro que existem, né, mau caráteres aí que enganam mesmo as pessoas, enganam mesmo as ovelhas, e não estão ligando ali para pastorear elas, mas sim para preencher o próprio bolso, para, né, ganhar status. Mas até mesmo com gente bem intencionada isso pode ocorrer, né? E quantas vezes a gente não se sente desamparado? E Jesus olha aqui para a gente com um olhar de compaixão. Esse trecho aqui sempre me chama muita atenção, sabe? E já me tirou algumas lágrimas, assim, que realmente, né, sem esse pastor fiel, esse verdadeiro pastor, esse bom pastor, a gente está abandonado, a gente está desamparado, a gente é digno de... Jesus fala, aqui a palavra coloca compaixão, né? Eu diria até uma palavra talvez mais pesada, assim, de dó mesmo, né?
Imagina uma pessoa que investe, né? Investe numa referência, que, sei lá, compra todos os livros daquele cara, daquela pessoa, daquela mulher, né? Acompanha fielmente, igual aqueles fãs da Britney Spears, né? Que tava... como é que é? Free Britney, não sei, enfim. Enfim, nada contra. Mas, enfim, quantas vezes a gente não aposta todas as nossas fichas e depois a gente vê que é em vão, né? A gente continua sem referência, a gente continua perdido, sem um norte. Isso gera angústia, né? Isso gera aflição, isso gera uma falta de sentido para a vida, né? Uma falta de... A gente não entende por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, né? E isso tira a nossa motivação, isso tira a nossa alegria. E aqui Jesus olha para a gente com um olhar de compaixão, né? Porque a gente estava cansado e abatido como ovelha sem pastor. A gente estava cansado de seguir pastores que nos abandonavam, né? Pastores que nos frustravam. E Jesus olha para a gente com um olhar de compaixão. E queria abrir aqui também, né, em João mesmo, que é o texto base aqui da mensagem. Lá em João 10, né? E aqui Jesus também fala dessa situação dessas ovelhas. Que elas estão sobre o cuidado, entre aspas, muito entre aspas, dos mercenários. Né? Do mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ele vê o lobo se aproximar e abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Né? Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas mesmo. Então, Jesus, ele vê essa situação, né? Mas ele provê um pastor, ele provê uma salvação, ele provê uma esperança, um amparo verdadeiro, né? E lá em Ezequiel, né, capítulo 34, nessa profecia aí, sobre o bom pastor, Deus apresenta a solução, né? Na verdade, ele se apresenta como solução. Eu vou ler aqui. Com efeito, né, verso 11, com efeito, assim diz o Senhor Yahvé, certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho, e dele me ocuparei. Né? Verso 13, as trarei dentre os povos, porque tem mesóclise aqui, gente, está um pouco complicado, mas tá. Traz-la-ei dentre os povos, reuni-las-ei dentre as nações estrangeiras, e reconduzi-las-ei para o seu solo, apacentando-as sobre o monte de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros, e em todas as regiões habitadas da terra. Apacentá-las-ei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel. Sobre os altos montes de Israel terão as suas pastagens. Aí repousarão em bom pasto e encontrarão forragem rica sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso. Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. Verso 22, eu mesmo trarei salvação ao meu rebanho, de modo que não mais sejam saqueadas. Né? Verso 23, suscitarei para eles um pastor que apacentará, a saber, o meu servo Davi, e ele os apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu, Yahvé, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu, Yahvé, o disse. Então, Deus, ele se apresenta como solução, né? Ele aqui fala de Davi, né? Para quem não sabe, assim, Jesus ele faz parte da linhagem de Davi, né? Por adoção. Jesus faz parte da linhagem de Davi por adoção. Porque, na verdade, ele não nasceu da carne de José, né, que era o verdadeiro descendente de Davi ali,
mas José, ele fez parte da linhagem de Davi por adoção ali, por José, né? E quando Deus se refere a Davi, aqui ele está falando justamente a linhagem de Davi, né? E essa linhagem conduz até Jesus, né? Que é esse pastor, esse bom pastor. E então Deus provê, Deus se enche de compaixão com a nossa situação perdida, com a nossa situação miserável, digna de dó, né? A gente perdido, aflito, apostando todas as nossas fichas assim, em coisas que não vão dar resultado, né? Em poços sem água, poços secos mesmo, né? Poços secos. E sabe, quando você vê aquela pessoa assim, ralando, mas é uma coisa que você sabe que não vai dar futuro. Você vê aquela pessoa investindo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, né, naquelas vendas por pirâmide, assim, sabe? E aí você vê que a pessoa não tem muito dinheiro, ela pega emprestado para comprar aquele monte de trem lá, e você sabe que aquilo é complicado, sabe? E acaba que ela não consegue vender, e ela fica mais endividada ainda, e... Enfim, né? É uma situação, assim, degradante, assim, né? Então, acaba que a gente está apostando as nossas fichas em uma coisa que não vai sustentar, né? A gente está caminhando aí sobre uma areia movediça, assim, né? E Deus, ele vem nos aparar. Ele não nos deixa nas mãos desses falsos pastores, né? Ele não nos deixa nas mãos desses ídolos, desses suportes que não são suportes, na verdade, né? Ele nos livra. Ele tem compaixão da gente. E ele vem como esse pastor, né? Nos guiando, nos apacentando para um bom pasto, né? Buscando as ovelhas que estão perdidas, reunindo o seu rebanho. E ele promete, essa profecia promete isso. E lá em João a gente vê isso se cumprindo, né? Voltando para João capítulo 10, a gente vê isso se cumprindo em Jesus. E ele vindo com toda a autoridade, falando, eu sou o bom pastor. Fazendo referência a essa profecia do Messias, né? Essa referência messiânica. Ai, gente. Eu tenho dificuldade para manipular a Bíblia, mas eu sou crente, tá? Mas, enfim. Tá bom, né? Então, Jesus se apresenta como esse bom pastor. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui outro ponto, né? Jesus entrega a vida dele literalmente pelas ovelhas. Nenhum outro pastor ia fazer isso, né? Ainda mais pastores que se pastoreiam em vez de pastorear as ovelhas, né? Eles fugiriam, eles se acovardariam, nem sei se essa palavra existe, mas eles seriam covardes, né? Fugiriam diante do perigo, diante da ameaça. Você ficaria desamparado diante de uma situação que você precisaria de proteção, né? Mas Jesus, ele ama suas ovelhas. As ovelhas são dele, assim. Você pegar, sei lá, porque, né, gente, sociólogo aí, tudo meio de produção, enfim. Mas você pegar, né, o cara que é dono de uma indústria, sei lá, todo o capital ali, né, todas as máquinas, o dinheiro, o investimento é dele, né? O funcionário não tem nada a ver com isso. Você está ali, vende, né, seu trabalho e tal. Assim, se pegar fogo na indústria, por exemplo, o funcionário vai sair correndo, e que se dane o capital ali, entendeu? Quem vai ficar para tentar apagar aquilo ali é o dono, porque vai sentir, sabe, no bolso, assim, a dor de perder aquilo ali tudo. Mas, assim, não colocando Jesus na posição de capitalista, tá, gente? Por favor. Mas, enfim, Jesus vai sentir ali, né? Porque a gente faz parte do corpo dele. Ele vai sentir na pele, né, essa perda dessas ovelhas. Ele vai ter compaixão, ele vai se colocar no nosso lugar,
literalmente. E aí, né, ele promete que ele afirma que ele dá a vida dele pelas ovelhas, né? E num ato de amor voluntário, né, e na paz de quem tem a consciência que está obedecendo os mandamentos de Deus, por mais que tenha passado por aflições. No verso 16, Jesus fala... Não, verso 17, Jesus fala, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Porque o Pai ama a Jesus, né? Pode parecer um pouco confuso aqui, eu também tive muita dificuldade na primeira vez que eu li. Me ama porque eu dou a minha vida e depois eu retomo, mas qual... Enfim, não sei, ficou um pouco sem sentido para mim. Mas aí quando Jesus fala que esse é o mandamento que recebi do meu Pai, aí eu entendo que o Pai se alegra em Cristo, o Pai ama a Cristo justamente porque Cristo obedece aos seus mandamentos, sabe? E Jesus obedece a esse mandamento, por mais confrontador que ele seja, de se entregar a sua vida, porque ele tem a consciência tranquila que ele está obedecendo o Pai, né? Ele está obedecendo o Pai. Na verdade, nem a sua própria consciência, mas ele confia na consciência de Deus, vamos falar assim, né? Que aquele mandamento é o certo a se fazer. E outro ponto também, né? Existem outras ovelhas além de Israel, né? Existem outras ovelhas que nunca ouviram falar do nome de Jesus, nunca ouviram falar, né, do Deus de Israel. E essas ovelhas também estão perdidas e desgarradas, né? Não é só as ovelhas ali entre o povo de Israel, onde Jesus estava anunciando, mas Jesus também tem compaixão dessas ovelhas. Lá no trecho de Mateus, ele fala, né, a partir do verso 37, a colheita é grande, mas poucos operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Né? E Jesus mostra essa preocupação e mostra também que ele precisaria de operários, né, para apacentar essas ovelhas. E em João 10 também, no verso 16, ele manifesta isso também. Ele manifesta essa preocupação com essas ovelhas que ainda não ouviram sua voz. Ele fala, tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Novamente, né, a profecia de reunir o seu povo, reunir as suas ovelhas em um só rebanho. Então, dispersas aí pelo mundo e Deus tem esse propósito, né? Deus tem esse objetivo. Ele se entrega para isso. Outra coisa que me lembrou, né, esse trecho, juntamente com essa questão de apacentar as ovelhas, foi o diálogo que Jesus tem com Pedro, né, lá em João 21, no final. Eu não quero focar aqui na questão do amor, né, que é muito falado, que Jesus pergunta várias vezes para Pedro se ele ama, né, e Pedro, resgatando um pouco, anteriormente ele tinha negado Jesus 3 vezes, né, ele tinha negado Jesus 3 vezes. E no verso 21, no capítulo 21, verso 15, depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, isso aqui Jesus dizendo a Pedro, né? Quando era jovem, tu te cingias
e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te conduzirá ao que não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. E aqui Jesus convida a gente a fazer o mesmo, né? É muito interessante que ele chama Pedro a apacentar as ovelhas, e ele é o bom pastor. E a gente fica pensando, a gente tem esse papel de apacentar também, né? A gente pega esse papel de Jesus, de certa forma, sim. Né? De certa forma, sim. Porém, quem está sendo pastor, né, é Jesus. A gente está conduzindo essas ovelhas ao bom pastor. Né? E Pedro é um exemplo muito, muito legal disso, porque ele antes estava negando a Jesus, ele antes estava... ele queria omitir o bom pastor, o caminho até o bom pastor, né? E o texto do lecionário, né, que está sendo a base da mensagem de hoje, lá em 1 João, ele traz, né, o 1 João, capítulo 3, não, na verdade, em Atos, gente, perdão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, só um instante... Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do verso 1, aí, Pedro e João estão diante do Sinédrio e, né, é chamado pelo Sinédrio para ser questionado ali. E sobre os milagres que eles estavam fazendo, a palavra que eles estavam anunciando publicamente. E aí Pedro, né, no verso 9... Não, a partir do verso 8. Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez enfermo, chefe do povo e anciãos, né? Só um instante, gente, eu perdi. Uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo, de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por este nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra angular, desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Não, é ele a pedra desprezada, né? Perdão, gente. Ele é a pedra desprezada por vós e os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui, né, é muito legal que Pedro, antes ele negou a Jesus, antes ele tinha medo, né, de se associar publicamente a Jesus. Aqui, né, depois Jesus faz esse convite para Pedro apacentar as ovelhas, né, e falando com Pedro qual seria o tipo de morte que ele viria a ter, né? Por isso, por seguir a Jesus e apacentar as ovelhas, assim como Jesus, o bom pastor, que deu a vida, né, pelas suas ovelhas, Pedro é convidado a fazer o mesmo, né? E Pedro aqui ele anuncia publicamente diante do Sinédrio o nome de Jesus. E anuncia que Jesus ele é o único pastor, ele é o único caminho para a salvação, né? Pedro direciona, Pedro conduz essas ovelhas, aponta o verdadeiro pastor a essas ovelhas. E isso é muito massa, é uma transformação que esse convite de Jesus, né, de apacentar as ovelhas, esse convite de Jesus de imitá-lo, de ter ele como modelo, traz, né, a nós. Então, deixa eu continuar aqui, pegar minha cola. Sim, e outro ponto também, né? Assim, da mesma forma, né, a modelo de Jesus, Pedro está anunciando aqui, sem essa consciência pesada de que antes eu neguei a Cristo, né? Agora eu estou aqui anunciando publicamente, né? Porque ele tem fé, né? Que ele está obedecendo os mandamentos de Deus. Ele descansa nisso, que por mais seu coração o condene, por mais que antes ele tenha sido, né, um covarde, por mais que antes ele tenha sido um traidor,
né, agora ele se enche de paz, porque ele está seguindo os mandamentos de Deus, né, e a consciência de Deus, ela é superior à nossa. E lá em 1 João, capítulo 3, do verso do 15 ao 19, né? Na verdade, 1 João, capítulo 3, a partir do verso 16. Nisso conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração, por mais que o nosso coração venha a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Então Deus conhece o seu empenho em seguir fielmente os mandamentos, né? Em ouvir os mandamentos de Deus. E também, mais à frente nesse capítulo, o João fala assim, né? Este é o meu mandamento, crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda o seu mandamento permanece em Deus e Deus nele, e nisso reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Gente, guardar os mandamentos de Deus, né? Guardar os mandamentos que Cristo nos ensinou, de amar uns aos outros, de amar a Deus acima de todas as coisas, de entregar a vida pelos nossos irmãos, isso é a manifestação da presença de Cristo em nós, sabe? Isso é a manifestação da presença de Cristo em nós, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo enviado ali em Atos, né? E isso nos dá a paz, sabe? Isso faz a gente entender que quem está apacentando realmente as ovelhas é Cristo, por meio de nós. A gente só se entrega, né, para ser instrumento de Cristo nessa obra. E essa consciência, né, que provavelmente Pedro estava tendo ali, permitia que ele apontasse Jesus como verdadeiro pastor, como bom pastor, sem se condenar por isso. Ele se entregava à consciência de Deus, ao julgamento de Deus. E vamos andar, porque eu acho que já passou do tempo, né? Tá bom. Só finalizar aqui. Beleza. Achei que eles iam cortar meu microfone, gente. Então, Cristo continua, ainda hoje, reunindo suas ovelhas através dos que seguem os seus mandamentos, né? Dos que observam os seus mandamentos. E ele direciona as ovelhas, né? Nosso papel, então, o papel de quem se dispõe a ser ovelha de Cristo, a seguir os seus mandamentos, é direcionar as ovelhas para o único pastor, assim como Pedro fez aqui. Enfim, gente, então, o que acontece, né? Quais as consequências? Para que ser apacentado por Jesus? Por que eu não posso continuar, né? Continuar tendo a referência que eu tenho, continuar fiel à referência que eu tenho, a referência de pastor, a referência de, sei lá, de pessoa pública, enfim, de teórico, não sei. Por quê, sabe? Porque eu tenho que abrir mão, assim, até de mim mesmo como referência, né? Como foco, a referência da moral correta, enfim. Por quê? O que isso vai me trazer? E aí eu queria ler lá em Ezequiel, no capítulo 34 de novo, voltando lá em Ezequiel. E aí Deus ele passa essa profecia, né, para Ezequiel, e ele diz, né, o seu objetivo em pastorear, em se entregar, em ser o bom pastor para as suas ovelhas. Verso 25. Concluirei com eles uma aliança de paz, e extirparei da terra as feras, de modo que habitem no deserto em segurança e durmam nos seus bosques.
Deles e dos arredores de minha colina, eu farei uma bênção. Farei cair uma chuva no tempo certo, uma chuva abençoada. A árvore do campo dará seu fruto, a terra produzirá a sua safra, e eles estarão seguros em sua terra e saberão que eu sou Yahvé, que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do jugo e os libertar das mãos dos que os sujeitavam. Eles não voltarão a servir de presa às nações, e as feras não os devorarão. Habitarão tranquilos, sem que ninguém os amedronte. Proporcionar-lhes-ei uma lavoura formosa, de modo que não voltem a ser colhidos pela fome na terra, nem voltarão a sofrer a afronta das nações. Então saberão que eu, Yahvé, estou com eles, e que eles continuem o meu povo, a casa de Israel, oráculo do Senhor Yahvé. E vós, minhas ovelhas, vós sois o rebanho humano do meu pasto, e eu sou o vosso Deus. Deus, ele promete libertação. Ele promete libertação dessas falsas referências, desses falsos pastores, desses falsos, dos ídolos, dessa enganação, dessa entorpecência, desse ópio aí, como já diria Marx, assim. Mas ele promete libertação disso, A fé em Cristo não é um ópio, a fé em Cristo não é um anestésico, para a gente não sentir essa opressão, para a gente não sentir essa dominação. Pelo contrário, a fé em Cristo, ela nos liberta disso verdadeiramente, O nosso coração se torna liberto disso, por mais que nós venhamos a dar a nossa vida, literalmente, por outros irmãos, nessa jornada de pastorear, de ser usado por Cristo para pastorear suas ovelhas. Então, Cristo promete libertação, Deus promete libertação de verdade, e libertação desses entorpecentes que a gente usa para não sentir, a dor de ser oprimido, de ser abandonado, de ser desprezado, de ser enganado por falsos pastores, E eu queria finalizar com um salmo que o Júnior já leu hoje, que é o Salmo 23, muito conhecido. E depois, dessa mensagem sobre pastoreio, sobre o que é o bom pastor, o que o pastor faz por suas ovelhas, o que ele nos chama a fazer também, eu queria ler esse Salmo 23, Queria que você pensasse nisso, O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vales tenebrosos, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilos. Diante de mim, preparas a mesa à frente dos meus opressores, unge a minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Amém. E queria só terminar com essa com uma mensagem final, de que a plenitude, de segurança e de paz só é possível se formos apacentados pelo bom pastor, pelo único bom pastor, que é Cristo. E você que ainda não se entregou, a esse pastoreio, a ser apacentado por Cristo, a caminhar com felicidade e paz, porque Cristo está te sustentando. Que essa mensagem te alcance hoje, que você se entregue a esse pastoreio, que você veja que todos os outros pastoreios são falhos, vão te abandonar um dia, Cristo não, Cristo se entrega por você. E é isso a mensagem que eu queria trazer hoje. Muito obrigado, gente, pela
oportunidade.